Direto para a entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre as indicações e a credibilidade das pesquisas eleitorais, as perspectivas para as eleições deste ano. Eu converso com Antônio Lavareda, que é presidente do IPESP, Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas. Antônio Lavareda, boa noite. Boa noite, Denise. Um prazer estar com você e com os espectadores da Gazeta. Bom, vamos começar falando de uma polêmica recente envolvendo aí as pesquisas IPESP-XP, que houve a suspensão da divulgação da última, e aí veio toda aquela fofoca quanto à possibilidade de a XP estar sofrendo pressões. Mas o que a gente percebe é que a maior parte das pesquisas estão com a mesma indicação, né? Inclusive a que foi divulgada hoje, dando aí a Lula e Bolsonaro à frente, né? Lula mais à frente, Bolsonaro com algumas oscilações e os dois polarizando essa disputa. Mas eu queria saber como é que você viu. Agora há uma discussão com a XP em relação ao cronograma de divulgação, em relação ao quanto de pessoas que serão ouvidas. Se eu não me engano, são essas as negociações. Olha, Denise, a XP está deliberando qual a periodicidade, né, que vai imprimir as pesquisas que ela patrocina. E as pesquisas que ela patrocina são realizadas pelo IPESP, pelo nosso instituto. Então, isso vai ficar, claro, essa definição nos próximos dias, nós acreditamos. De qualquer forma, eu já posso antecipar que o IPESP também não tem contrato de exclusividade com a XP Investimentos. E o Instituto planeja voltar a divulgar regularmente pesquisas eleitorais ao longo dessa campanha. Isso eu já posso lhe antecipar aqui em primeira mão. Nós vamos ter, a partir do mês de julho, outras pesquisas, além das pesquisas da XP, desenvolvidas pelo IPESP, pesquisas eleitorais nacionais presidenciais. Como você bem apontou, né, no início da sua fala, Denise, o resultado das pesquisas tem apontado na mesma direção. Óbvio que há diferenças, algumas de números, mas que direção é essa? É que o ex-presidente Lula lidera a disputa segundo os diferentes institutos. O número hoje divulgado pela pesquisa FSB-BTG, dando uma diferença de 10 pontos, 43 a 33, não é? Segundo o placar de primeiro turno do Instituto ao qual eu me referi, é praticamente o mesmo da diferença de 11 pontos da divulgação da última pesquisa IPESP, com resultados de 45 a 34, divulgada no último dia 3 de junho, praticamente o mesmo resultado. No segundo turno, a mesma coisa ocorre. A pesquisa BTG de hoje é uma diferença de 17 pontos de Lula sobre Bolsonaro, ao passo que no dia 3 desse mesmo mês, o IPESP divulgava uma diferença de 18 pontos de Lula sobre Bolsonaro. Então, as pesquisas, no que é mais importante, que é a diferença, que é a margem de um candidato sobre outro, tem apresentado resultados muito semelhantes, Denise, como você acentuou na abertura. Agora, Lavareda, como é que é definida a amostragem e o número de pessoas que são entrevistadas para se ter, de fato, um panorama que reflita o que pode acontecer nas eleições? Como é que se antecipa com o mínimo de segurança, né? Se eu não me engano, vocês ouviam 1.000 pessoas por telefone para a realização dessa pesquisa. Olha, Denise, o IPESP faz pesquisas telefônicas desde 1993. É o instituto que realiza pesquisas telefônicas há mais tempo do que qualquer outro. Antes do antigo IBOP, do extinto IBOP, o IPESP já fazia pesquisas nacionais telefônicas. Antes mesmo do Datafolha, o IPESP já realizava esse tipo de pesquisa usando essa metodologia. Ele faz pesquisas presenciais também, mas ele tem uma expertise diferenciada nas pesquisas telefônicas. E isso permitiu ao Instituto desenvolver amostras de tamanho relativamente reduzido, como essa de 1.000 questionários, apenas 1.000 questionários, representativa de todo o eleitorado nacional.
Foi com essas pesquisas que, em 2018, na última eleição presidencial, o IPESP foi o primeiro instituto que marcou, por volta de abril de 2018, o candidato Jair Bolsonaro com 20 pontos percentuais. O primeiro instituto que apontou Bolsonaro evoluindo para além dessa marca dos 20 pontos percentuais e acompanhou muito bem toda a trajetória da evolução dos diversos candidatos, chegando à véspera da eleição, na verdade, uma última pesquisa nossa foi anunciada 3 dias antes da eleição, com uma marca extremamente próxima à do resultado das urnas, uma diferença de apenas 2 pontos percentuais em relação ao líder da eleição de 2018, Bolsonaro, e também do segundo colocado, Denise. Essa amostra de 1.000 questionários é um verdadeiro orgulho do Instituto, é a menor amostra nacional entre as pesquisas atualmente divulgadas. Algumas pessoas que conhecem pouco o assunto e os aspectos metodológicos se espantam com o tamanho reduzido, mas vale lembrar que dos 20 principais institutos, os institutos de pesquisa de opinião com maior credibilidade nos Estados Unidos, tá certo? Mais de 70%, 15 deles, dos 20 principais, trabalham com amostras nacionais inferiores a 1.550 casos. Por que 1.550 casos eu estou referindo? Porque nos Estados Unidos, o eleitorado, a população é 55% maior do que a nossa. Então, a nossa amostra daqui de 1.000 corresponderia a uma amostra de 1.550 questionados, entrevistados de lá. Pois bem, sim. 75% dos casos, dos institutos trabalham com amostras iguais, de tamanho equivalente ou menor do que a nossa amostra de 1.000 entrevistados, Denise. E isso na terra que é o berço das pesquisas de opinião e o berço da tecnologia online, offline, de pesquisas eleitorais. Agora, Alvareda, nós estamos vendo essa polarização e os analistas não estão confiando muito na possibilidade de um candidato de terceira via conseguir quebrar, né, essa disputa entre o ex-presidente Lula e o atual Bolsonaro. Eu queria saber qual que é a sua expectativa. Você que citou o caso, inclusive, do presidente Bolsonaro, que ele começou as pesquisas com uma colocação muito baixa em 2018. Né? Havia uma dúvida muito grande quanto a essa possibilidade de ele avançar. Por que desta vez não se confia? Quais seriam as indicações do eleitorado no sentido de manutenção dessa polarização? Olha, Denise, em primeiro lugar, é importante nós lembrarmos que quando começa o ano de 2018, Bolsonaro ou estava na primeira colocação, quando nas listas não havia inclusão do nome do ex-presidente Lula, ou já liderava a disputa. Então, Bolsonaro liderou a disputa, porque Lula não iria ser candidato. Nós podemos dizer que Bolsonaro liderou a disputa durante todo o ano da eleição. Agora, nós estamos já há um pouco menos do que 100 dias do pleito, 100 dias do primeiro turno, que vai ocorrer no próximo dia 2 de outubro. Então, há muito pouco tempo para a evolução de candidatos ou candidatas que pontuam no momento muito baixo nas pesquisas. Se você me perguntar se é impossível uma evolução da candidata Simone Tebet ou mesmo um novo drive, um novo movimento especial do candidato Ciro Gomes, eu vou dizer que nada disso é impossível, mas a cada dia que passa, e a essa altura do jogo, é bastante difícil, porque nós temos 2 candidatos liderando a competição, 2 candidatos muito conhecidos, o atual, naturalmente, o presidente, o incumbente, que em qualquer contexto, em qualquer país, inclusive no Brasil, é um potencial favorito para levar as disputas de reeleição, e um ex-presidente. E isso é muito raro, Denise. No Brasil nunca ocorreu até então uma eleição na qual o incumbente, o atual mandatário, enfrentasse um ex-presidente da República. Mesmo o ex-presidente disputando a eleição,
ainda que sem a participação do mandatário, ou seja, do incumbente, é uma coisa raríssima. Isso se deu, por exemplo, em 1950, na Quarta República, naquele período de 45 a 64, quando Getúlio Vargas, ex-presidente, que havia sido afastado da presidência 5 anos antes, competiu em 1950 e ganhou aquela eleição com cerca de 48% dos votos, Denise. Bom, nós temos menos de um minuto, eu só queria um comentário seu, porque há essa desconfiança toda, se fala das pesquisas, mas dessa vez se tenta colocar sob desconfiança também o resultado das urnas, né? a segurança da votação. Como é que você vê essa situação? Olha, a desconfiança com relação às pesquisas é uma coisa que, de certa forma, sempre se dá. A cada ciclo eleitoral há setores, há políticos especialmente, que chamam a atenção para o fato de que as pesquisas não tiveram seu resultado totalmente reproduzido nas urnas. Eu, de outro lado, chamo a atenção para o fato de que pesquisas eleitorais medem intenções de voto no momento que são realizadas. Elas não devem ser tomadas como prognósticos. Há uma série de fatores, Denise, que mesmo às vésperas de uma eleição interferem, transformam aquelas atitudes que não vêm a se materializar como comportamento. Intenção é diferente de comportamento. Entre esses fatores há o chamado voto estratégico ou voto útil e a alienação eleitoral, ou seja, grande quantidade de pessoas que simplesmente não vão votar ou não votam em ninguém, Denise. É isso, por exemplo, Lavareda, temos que encerrar já. Mas na eleição de 2018, mais de 40 milhões de eleitores não votaram em nenhum candidato, Denise. É isso. São os indecisos que vão até o final. Ouvimos o Antônio Lavareda, que é presidente do IPESP, Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas. Agradeço mais uma vez as suas informações. Uma boa noite. Boa noite, Denise, e aos espectadores da TV Gazeta. Com vocês.